de lives, erros e acertos na gestão da escola de dança. E hoje, recebendo a querida e competente Fabiane Dúlios, do Estúdio Dúlios de Porto Alegre. Sejam todos bem-vindos. Olá, Gi. E olha essa música linda que ela indicou para iniciar a live dela. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tu me escuta bem também? Sim, tá ótimo, tudo bom? Ai, tudo bem, Fábio. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada. Sou fã do teu trabalho de longa data. Estava até comentando ontem, gente, eu era pequenininha e eu olhava Dúlios, já achava Dúlios o máximo. E essa escola cada vez mais linda, mais cheia de propósito. A gente admira muito o trabalho de vocês. É uma honra também ter a gente ter aqui com a gente nessas lives. Muito obrigada. Ai, que legal. Não fala que tu era pequenininha e já era uma honra, que daí eu já me sinto, né? Mas enfim, já faz quase 30 anos mesmo que eu tô na direção da escola, né? Só que eles estão dizendo aqui que tá sem som. Será que é... Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Eu tô te ouvindo, Grace, mas alguém falou aí que tava sem som. Eu estou te ouvindo bem. Tá dando um pouquinho de interferência, parece. Quando tu fala, tá um pouquinho de interferência. Pois é, eu... Sabe que acabou de desligar aqui o computador e eu não sei se foi porque faltou luz, porque entra daí o gerador, né? Diz que tá um pouco abafado o teu, ó. Estão falando. E o meu, gente, como é que tá o meu? Tá abafado também? Vamos ver se melhora agora. Essa coisa de celular, né? Tanto que tu me chamou e eu não aparecia pra mim que tu tava ao vivo, por isso que a gente se atrasou. Mas eu saí e entrei de novo. Eles estão dizendo que tá um pouco abafado. Eu vou colocar, então, um fone de ouvido. Às vezes é microfonia, talvez. Pois é. Mas eu coloco o fone também. Afinal de contas, estamos falando sobre erros e acertos, né? E afinal Verdade, de contas, né? A gente acerta. Verdade. Acontece. Principalmente ao vivo, né, Fábio? E live não é, com certeza, não é o que eu fazer todo dia, né? Então a gente está descobrindo como funciona. Vamos ver se melhora o teu aí. Agora melhorou, pessoal? Pra mim, melhorou? Eu tô ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem também. Então, vamos ver se o pessoal responde, mas agora estamos com fone de ouvido, é para ter melhorado um pouco. Então, Fábio, vamos começar a conhecer mais ainda dessa história, né, de tanto sucesso que a gente admira tanto. E vamos ter a oportunidade. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui com a gente acompanhando. Tem muitos que acompanham depois, que não conseguem acompanhar no horário também. E a gente está bem feliz. Estamos muito felizes com essa série. Estamos aprendendo muito juntos. Então... Eu acredito que com esse horário a maioria realmente vai assistir depois, né? Mas vamos ver se a gente deixa algum recado aqui interessante que possa ajudar ao menos alguma pessoa, né? Se não, tá um ótimo bate-papo. Coisa boa. Então, Fábio, me conta um pouquinho para nós da história da tua escola, assim, um pouquinho, né? Porque deve ter tanta história, tantas coisas, tantos ensinamentos, tantas experiências, mas conta um pouquinho, porque tem pessoas de diversos lugares, para eles conhecerem um pouquinho mais do teu trabalho da escola. Então, a escola foi concebida junto comigo, né? Meus pais tinham... minha mãe dava aula em clubes, né? Ela pediu demissão nos clubes e meu pai era engenheiro de aviação, né? Eles moraram em vários lugares do mundo e meu pai trabalhava na Varig. E aí eles largaram tudo e resolveram virar empreendedores, né? De uma hora para outra. Então, assim, diferente de mim, que comecei já dentro de uma família empreendedora, eles que foram os empreendedores que começaram, né? Então, o que aconteceu? Eles compraram alguns terrenos no bairro Três Figueiras, que é onde é a nossa escola agora,
Só que há 50 anos atrás, o bairro Três Figueiras tinha o Colégio Farroupilha, tinha algumas famílias, né, morando, algumas casas, e, e a gente, né, a escola de dança, e vacas pastando por tudo. Era uma fazenda. Inclusive, o bairro se chama Três Figueiras, porque as Três Figueiras se encontram no Colégio Farroupilha, né? Acho que a maioria, quem mora em Porto Alegre, deve conhecer o Colégio Farroupilha, que é um dos maiores, né, de Porto Alegre. E dentro e o Colégio Farroupilha é que comprou toda essa área e distribuiu lotes. E eu sei bem disso porque a gente acabou de vender a nossa sede antiga, que era um desses lotes, que ainda estava no nome do Colégio Farroupilha, da Associação Beneficentes Educacional. A gente teve que fazer tudo isso porque a gente acabou vendendo a nossa sede antiga, né? Mas voltando, né? Já estou me... Ó, um monte de coisa para contar. Mas assim, eu fui concebida, então, nesse momento onde eles largaram tudo, já tinham 2 filhos pequenos, e resolveram começar uma nova vida. E, de repente, a minha mãe descobriu que estava grávida. Então, eu comecei essa nova vida junto com eles. Então, praticamente, a Dúlios é a minha vida junto, né? É a mesma história, praticamente. Então, a minha infância toda, ela foi... a minha infância, ela foi ou dentro de sala de aula, acompanhando a minha mãe, ou na secretaria, acompanhando a minha avó, que a minha avó era bem uma empresa totalmente familiar, né? Então, o meu pai construiu o prédio, ele era engenheiro, ele fazia parte administrativa. A minha mãe era, assim, né, sempre foi e continua sendo uma professora maravilhosa, né? Então, eu aprendi as questões de como dar aula, de como encantar o aluno, aquela coisa toda, né, da pessoa dentro de sala de aula, do aluno, veio principalmente da minha mãe, né? Eu, com 2, 3 aninhos, eu participava de tudo que era aula. Se tinha uma sala acontecendo aula, adulto, adolescente, eu estava lá dentro, né? Então, e quando eu não estava dentro de sala de aula, eu estava no ambiente que era a secretaria, o lounge, sala de espera, que é onde ficava a minha avó Carla. E a avó, ela atendia tanto a secretaria quanto o barzinho da escola, né? Me lembro que muita merendinha com guaraná a gente comeu, mas isso era lá nos anos 70. Talvez a maioria que está olhando essa live nem era nascido nessa época, né? Mas essa foi a minha infância, foi passeando entre secretaria, lounge, brincando com todo mundo, né? Diz até uma antiga professora nossa, a Jacira, né? Que ela foi minha professora há muito tempo, foi uma das pupilas, digamos assim, da minha mãe, né? Então ela e a minha irmã foram muito tempo professoras. Ela estava contando, a gente estava revivendo as histórias antigas, né? E ela estava me contando que eu aprendi, que eu ficava lendo para eles, eu aprendi a ler junto com ele, eu ficava lendo ali, porque eu não fui para o colégio. Eu fui entrar na escola só no primeiro ano. E então foi no Colégio Farroupilha, né, que era ali do lado mesmo. E eu me lembro como eu queria entrar no colégio, porque todas minhas amiguinhas estavam no colégio. Minhas amiguinhas quem eram? Todas as amiguinhas da escola de dança. E é engraçado que hoje a gente recebe muitas crianças de 2, porque a gente dá aula a partir dos 2 anos, né, de idade. Agora até já estamos começando um pouquinho antes, porque as mães querem tanto, né? Mas a gente recebe desde os 2 anos de idade. Muitas crianças não estão na escola, então elas aprendem já a ir se desenvolvendo através das primeiras amigas delas são na nossa escola, né? E a diferença que é a criança que já está na escolinha e a que não está, antigamente eu achava que fazia muita diferença ela já ter como se chama? Já ter a experiência da escola, né? Ou não, para começar a dança. Hoje, eu vejo que não, às vezes elas não têm experiência de escola e entram super facilmente na aula, e outras vezes é o contrário, porque eu acho que depende muito mesmo, tanto do seu jeitinho de ser, né? Da seu DNA, como do DNA, como da educação, né? Que tem em casa. E então isso tudo a gente cuida, isso é uma questão que a gente cuida muito, né? Acho que é um dos nossos acertos, é dar essa individualidade, entender que uma criança de 2 anos
ela vai entrar na sala de aula, talvez seja muito fácil para ela, e talvez não, e algumas crianças precisam das mães, outras não, e a gente conseguir ser vulnerável e explicar para as mães que existem essas diferenças, e conseguir entender, né, tudo isso. Então, assim, trabalho com as crianças eu amo de paixão. Mas voltando, só para resumir, terminar a minha história, né? Então, eu fiz assim, essa época de jardim de infância foi dentro da Dulhos. Então, a Dulhos se confunde com a minha própria história. E aí, depois entrei na escola. Aí, então, foi de 6 em 6 anos. Ó. Até os 6, eu só estava na escola. Depois dos 6 aos 12, eu era aluna e tudo. Com 12 anos, a minha avó se mudou. E a minha mãe me ofereceu a minha primeiro, vamos dizer, emprego, né? Eu tinha 12 anos, mas enfim, ela não tinha quem ficasse, isso eu deduzo agora, né? Não tinha quem ficasse na secretaria da escola no período da noite. Então, eu acabei, eu simplesmente, eu, eu comecei a assumir a parte da secretaria, né? Então, aprendi demais. Mas eu não me dei conta que eu já sabia muito, porque como eu passei 12 anos junto com a minha avó, vendo ela atender, foi assim, foi muito fácil. Natural. E aí eu aprendi sobre planilhas, aprendi sobre tratar com pessoas, entender as diferenças. Além disso, naquela época, a gente tinha muita inflação. Então, assim, era cálculo. Cada vez que um pagava a mensalidade, a gente tinha uns cartõezinhos, não existia computador, nada disso, né? Então, eu tinha que fazer o cálculo, qual era o valor da mensalidade no dia que a pessoa ia pagar. Porque todo dia subia. A inflação era uma coisa assim louca. Eu me lembro, era 3.248 cruzeiros, no dia seguinte era 3.274 cruzeiros, a mesma mensalidade. Nossa! E tu já teve que criar essa paixão pelos números, porque não tinha jeito, né? E isso é uma grande dificuldade de muitas gestoras hoje, essa questão com os números, essa parte do atendimento, né? E que bacana tu já ter essa experiência desde sempre, já foi tão natural pra ti, porque já tinha essa experiência. Muito legal. E foi exatamente isso, assim. Eu sempre achei, eu com 12, então eu comecei na secretaria. Com 15... que também era uma coisa que acontecia na época, com 15 eu estava na sala de aula, né? Com 12 eu ajudava, com 15 eu já tinha minha turma. Então eu comecei a dar aula com 15 anos, muito cedo. E tanto que a faculdade, para mim, eu já tinha muita experiência, então foi até mais fácil, né? Trabalhar, assim, as coisas na faculdade, porque eu já tinha uma experiência de vida, não estava aprendendo como se dá aula, né? Porque eu fiz educação física, né? E o divertido é que, assim, eu descobri tudo isso, né? Que eu trabalhei bastante nessa questão da secretaria, né? E quando eu assumi a escola, eu fiquei mais na parte professora. Mas eu fui me dando conta o quanto isso teve impacto na minha vida, porque eu amo estar na recepção, atender. Eu acho que eu amo mais do que estar dentro de sala de aula. Eu amo estar dentro de sala de aula. Mas muito cedo eu larguei também a sala de aula. Eu vou te contar um pouquinho mais a história. Deixa eu ver onde é que eu estava. Então, assim, com 15 eu comecei a dar aula, com 17 eu entrei na faculdade de Educação Física e Publicidade. Eu não ia fazer educação física, mas a minha mãe insistiu, tu vai gostar. Eu pensei, anatomia, fisiologia, essas coisas de medicina não combinam comigo, né? Sangue, cuidar dos outros, assim, né? Mas aí eu me apaixonei porque tem psicologia, tem pedagogia. Daí eu fiz só para testar. No final, amei a faculdade, né? Aprendi muito, tanto que agora eu estou fazendo uma pós em psicologia, né? Psicologia positiva, autorrealização, ciência do bem-estar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trabalha, porque a gente trabalha com saúde, né? A gente não trabalha com a doença, é com a saúde, prevenindo a doença, né? Tentando deixar as pessoas, né, mais saudáveis. Então, enfim, resumir, é muita história mesmo. Eu acho. Eu estou adorando. Pode seguir contando que estamos adorando. Coisa, tá? Depois a gente vai para os erros, mas eu vou só dar É que é uma linha de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Então, assim, depois eu comecei a dar aula. Quando eu me formei, não, mas
mais incrível foi assim, eu estava com 18 anos, então com 6 eu entrei na escola, com 12 eu comecei a secretaria, com 18 a minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu, ela que estava assumindo a escola, né? Então, que ela já tinha 20 e tantos, só que ela é casada com um professor de filosofia. A vida deles toda é acadêmica. Ela gosta de sala de aula, né? Ela não teve essa experiência que eu tive de me criar na recepção, vendo os clientes entrando, atendendo informações. Ela já entrou direto para a sala de aula, né? Ela não teve esse tempo. E aí ela disse para minha mãe que ela não queria mais assumir. E a minha mãe já tinha passado para ela a escola, então a minha mãe também não queria. Daí ela chegou para mim com... Eu tinha 18 anos, e aí ela chegou para mim e perguntou: tu quer assumir a escola? Eu tinha 18 anos. Aí eu disse para ela: eu quero, mas não agora. Não tinha como. Estava fazendo 2 faculdades, nem namorado eu tinha, né? Eu não tinha como, não tinha eu sabia que é uma coisa que eu queria muito e que se eu pegasse naquela época ia ser um desespero, ia ser um horror. E eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então, hoje eu até tô aprendendo a ser menos, mas eu sempre fui. Eu disse: eu não vou assumir uma escola, eu quero primeiro descobrir a minha vida, né? Então, uma outra professora da escola, que já estava conosco há muito tempo, e o marido gostava dessa coisa também de empreendedorismo, ela assumiu e eu fiquei como professora na escola. E aí passou o tempo, eu me formei, continuava como professora, mas aí faltava alguma coisa, porque já tinha passado a faculdade, era pouca coisa para mim, né? Então eu vi que a única coisa que me prendia aqui era dar algumas aulas, eram as minhas alunas. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Europa. E aí foi a primeira vez que eu assim, viajei longe, com 21. E aí eu fui e fiquei 2 meses lá, fazendo cursos, conhecendo, enfim, assim, conhecendo um pouco mais da vida, né? E foi quando eu conheci o meu marido, né? Vai fazer agora 30 anos, numa esquina de Viena. E conhecendo ele me ajudou a ter outros cursos e outras, né? Como ele era de lá, ficou mais fácil, né? E aí eu acabei ficando por lá, né? E aí passaram 2 anos, né? Desenvolvi várias coisas, eu trocava cartas, assim, ó, eu trocava cartas com as minhas alunas, cartão postal, não existia internet, imagina, minha mãe escrevia carta para mim. Uma semana depois eu recebia, aí eu escrevia para ela, eram cartas, eu tenho guardadas até hoje. Né? Nossa, cartas que lindo! E eu mandava para ela, uma semana depois ela recebia. Então a gente sabia uma da outra de 15 em 15 dias. Até a gente se ligava de vez em quando, mas era muito caro na época, né? Lá na Áustria, era muito, muito distante. Então, assim, eu aprendi muito nesses 2 anos, porque foi assim, eu fui jogada de um lugar para outro, com um idioma que eu nem conhecia. Conheci um pouco, porque a minha avó, essa mesmo com quem eu me criei, né, até os 12 anos, ela falava alemão, então ela me ensinou muita coisa. Então eu sabia palavras, então a minha pronúncia no alemão não era era melhor, assim. Mas eu aprendi mesmo lá, né? E aí ela me ligou um dia e disse assim: olha, estão devolvendo a escola, né? Não deu certo, enfim, porque o que aconteceu é que ela mudou completamente o propósito. O propósito que a escola tinha, que começou com a minha mãe, onde eu me criei, né? E eu dava essas aulas nesse formato, que é o que a gente chama hoje de método Dulles. E quando eu saí, não tinha ninguém para dar essa continuidade nesse formato de missão. Então, isso foi diminuindo e eu não sei exatamente o motivo, né? Mas num certo momento ela fechou a escola, devolveu para minha mãe, disse: está fechado, não quero. E aí minha mãe perguntou: e agora? Isso era setembro de 93, faz muito tempo. Aí a minha mãe perguntou: e agora? Quer? E a gente estava bem num momento de transição lá, vendendo algumas coisas. Daí eu disse: tá bom, vamos tentar, já que é do zero mesmo, né? Vamos. Agora não tem tanta responsabilidade, porque quando ela queria me entregar a escola, tinha centenas de alunos, né? Então eu disse: não sei nem o que fazer, né? E aí eu acho que isso foi
baita acerto meu, né? Seria um erro se eu tivesse assumido a escola com 18 anos. Eu não teria a experiência que eu tenho, não teria encontrado meu marido, não... tudo teria sido diferente, né? E aí eu vi e fui arrecadando os alunos, entrei em setembro, tinha 30 alunos e montei um espetáculo com eles. E só no ano seguinte que o meu marido veio. E como ele é engenheiro, ele constrói casas e tudo, ele fez uma reforma porque o prédio estava caindo aos pedaços, né? E aí a gente foi aos pouquinhos, aí sim a gente foi crescendo. Então, de 30 alunos, eu passei, claro, né, uma década, né, a ter 30 colaboradores. Né? Então, assim, eu sabia lidar com 30 alunos, daqui a pouco chegou a 1.200 alunos numa mesma sede, né? E aí veio a questão de como lidar com as pessoas que trabalham, né? Porque aí é outro formato, né? E eu gosto muito de gente, sempre quero que todo mundo esteja muito bem. E isso é muito difícil, porque tu não sabe exatamente o que o outro realmente está pensando, né? E eu acho que todo mundo sempre pensa o melhor. E aí tu leva, às vezes, algumas coisas leva, né? Umas marretadas na cabeça, e aí daí tu não sabe mais exatamente como fazer isso. Então, eu acho que, falando de erros, eu acho que o meu maior erro nessa jornada toda também é meu maior acerto. E agora é achar o caminho do meio, que é ouvir muito o outro. Eu desde pequena, assim, eu gosto de ouvir o outro, saber realmente o que o outro está pensando. E com isso, é ótimo, porque a escola foi crescendo nas críticas, eu sempre dei essa abertura. Então, os pais diziam que não estavam gostando, os colaboradores, mas mais os pais, porque era uma quantidade muito maior, né? E aí eu ia tentando, né, com a flexibilização e acertando. E a gente foi acertando muita coisa, porque ouvindo o outro tu consegue ir melhorando muito, né? Só que o ouvir o outro acabou ficando demais. Ficou tanto de ouvir o outro que chegou uma hora que eu fui perdendo a personalidade. Fui perdendo o que era realmente a minha essência. Porque se alguém dizia, não, mas a aula tem que ser balé clássico, puro, e aí isso uma mãe dizia, não, eu quero que a minha filha seja bailarina. Por causa disso, eu ouvia. Aí vinha outra e dizia, ela tem que só brincar, se divertir. E aí vem a professora que acha que tem que ser desse jeito, e a outra que tem que ser daquele. Eu acho que o meu maior desafio, que eu ainda estou tendo, acho que nos últimos anos eu consegui começar a melhorar ele, é justamente isso. Conseguir ouvir o outro, mas saber descartar, né? Porque é muito importante tu ouvir o outro. É importantíssimo. Mas tu tem que saber qual é a tua essência. Tu tem que estar muito forte para tu não cair e acabar querendo agradar todo mundo, tu não agrada ninguém, né? Então essa virou um mantra para mim, assim, muito forte, que muitas pessoas já me ouviram dizer, que é assim, eu quero tanto agradar todo mundo, mas eu já descobri que é impossível, né, agradar todo mundo. Então, no momento que... Mas não quer dizer que eu não vou deixar de tentar. Então, eu continuo tentando, mas eu aprendi que é impossível. Porque isso me fez sofrer muito, sabe? Ver que eu vou tentar fazer para um, mas aí o outro fica triste. Né? Então, como é que tu consegue? É um gerenciamento... E esse, para mim, é uma coisa importante, porque como eu quero ver todo mundo bem, acabo escorregando e acabo errando nessa parte, né? De não tomar uma decisão, de não dizer um não logo que tem que dizer. Então, eu ainda estou aprendendo. Eu acho que a vida é aprendizado. Eu acho que não são erros, né? São aprendizados que a gente tem e isso vai se manter, né? Muito bom. E a gente acaba que, às vezes, por agradar muito o outro, a gente acaba se perdendo com a gente mesmo. A gente nos desagrada e fica algo que a gente não consegue sustentar, né, Fábio? Porque tu vai fazer mais e nunca vai ser o suficiente. É bem... Muito lindo. Muito lindo a tua história. E esse insight aí foi muito bom, né? E quanto tempo a gente ganha. Pra mim, tá dando uma interferência que eu vou tirar. Testar assim. Tá dando interferência pra vocês, pessoal? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem.
Mas e quanto tempo a gente ganha, porque fica naquela luta, sofrendo para dar aquele, para agradar aquele outro, para agradar aquele outro. E no final, as coisas aconteceram como deveriam ter acontecido. Eu percebo, assim, né? Tem bem muita experiência na minha vida empreendedora, sabe? tá dando bastante interferência para ti agora, Grace. Assim, para mim, tu tá meio que trancando. Vamos ver se melhora agora. Tá. Mas é bem isso mesmo. Ó, a Su tá dizendo aí que o teu som tá meio ruim. Eu acho que é só o dela, né? O meu, como é que tá? Su, tá bom o meu? Não sei, tu tá me ouvindo, Grace, bem? Eu estou te ouvindo bem. Eu só escuto uma interferência quando eu falo, parece. Eu acho que o Instagram quer que você fale mais do que eu, Fábio. Mas eu tô falando assim que, meu Deus. Tá, deixa eu ver onde é que eu tava. Então, comentando sobre isso, né, de querer ajudar muito, né, o outro. E o bom, assim, é que eu voltei, realmente tá dando uma interferência um pouco no tema. Mas aí quando eu cheguei, olha, que eles estão comentando aqui, talvez tenha um computador para ele aí que esteja. Mas, gente, interferência também, quando eu falo. Vou tirar o meu relógio também. O relógio às vezes dá interferência. Vou tirar o relógio, vou tirar o computador. Olha, ficou bem melhor. Para mim, o teu ficou bem melhor agora. Ai, que bom. Tá, isso foi só um intervalo, né? Tá, deixa eu tentar retomar de onde a gente estava. Então, assim, essa questão de tentar cuidar, de tentar fazer com que o outro se sinta sempre bem, né? Acabou. O que acontece? Tem uma hora que a gente explode, né? Tipo, pô, eu tô tentando fazer tudo, mas nunca é suficiente, né? Porque quem tá do outro lado só conhece a sua história. E a gente conhece a nossa, só que a gente também não consegue conhecer a história de todo mundo para tentar saber aonde tu realmente deveria ajudar mais, aonde, infelizmente, não é um jeito que eu penso, mas eu tô aprendendo que existem pessoas, sim, que acabam tirando proveito, né? Que tem um outro formato. E eu, assim, é bom que eu tenho essa minha sociedade com o meu marido, que ele é o que está sempre vendo, mas isso pode estar acontecendo. E eu acho que tá tudo. Eu sou bem do mundo cor-de-rosa, sabe? Assim, porque a minha infância, por exemplo, que a minha mãe é uma ótima professora, né? Ela me contava histórias todas as noites. A minha mãe me contava alguma história inventada por ela. E as histórias dela, o que é incrível, não existe gente má. Então, eu acho que eu me criei. Ela consegue fazer uma história com aventura sem pessoas, sem bruxa, sem pessoas que fazem maldade. Os acontecimentos caiu uma tempestade, aí desmanchou tudo. Então, havia problemas. Então, porque tu precisa ter problemas para desenvolver, né, para soluções, só que os problemas não eram causados por uma pessoa má. Os problemas eram causados pela natureza, coisas que para acontecer e para te aprender, para te criar soluções. Então, eu acho assim que ela teve um papel muito importante no meu desenvolvimento da criatividade. E hoje é o que mais se fala, né? Eu acho assim, uma das coisas que eu acho mais importantes aqui na escola, que eu pego, que a gente tenta trabalhar para desenvolver é a criatividade nos alunos, porque as coisas técnicas, daqui a pouco as máquinas estão fazendo para a gente, né? Agora, o que fazer com aquele conteúdo que tu aprende é criatividade. Tu saber os movimentos da dança, vamos pegar bem para dança, tu saber executar eles com perfeição. Se tu não souber como criar uma coreografia com aqueles elementos de dança que tu sabe executar com perfeição, qual vai ser a serventia? Porque a dança, normalmente, tu tem um público, é arte, né? E o público quer ver a coreografia, quer ver o sentimento que tu vai passar através daquilo. E se eu só focar
na técnica, naquela perfeição, não focar no rosto, no porquê tu tá fazendo aquilo, já não é dança. Aí aquilo é só exercício físico, né? Então, assim, a gente tem que conseguir juntar tudo isso, né? Então, acho que a criatividade é uma coisa fundamental para a gente desenvolver. Eu acho que o mais importante para nós, né, dentro da escola, é que a dança é o meio, não é o fim, né? Através da dança, tu vai te desenvolver para realizar tudo aquilo que tu pode e que tu queira, né? Então, como eu comecei, imagina, em 93, né? Eu tenho quase 30 anos de direção da escola. Eu ainda dei aula antes, então, quase 35 anos, acho que, ou mais, que eu dou aula, né? Então, o que que acontece? Eu tenho muitas alunas que hoje são têm profissões de sucesso, são pessoas de sucesso realizadas, porque elas usaram a dança, muito do que elas aprenderam em aula, para se desenvolver naquela profissão que elas têm. Tem algumas que vivem da dança também, né? Tanto alunos quanto colaboradores, enfim, que hoje têm as suas próprias escolas, né? Isso é muito legal, assim, a questão de desenvolver pessoas, né? E desenvolver pessoas não é eu dizer o que o outro tem que fazer, tu conseguir ouvir ver qual é a essência do outro para que ele vá descobrindo aquilo que ele gosta, né? E não é fácil, mas é tão prazeroso, é tão intenso isso de tu ver aquele aluno que chega com uma dificuldade imensa, né? E de repente tu conseguir ver que ele melhorou um aspecto, uma criança que mal falava, de repente está conversando, né? Tá se expressando, ou uma que tantas partes técnicas, né? Alguém que é muito durinho e de repente consegue ficando mais flexível. Isso é super importante, não para virar um bailarino, mas se tu estiver caminhando e tropeçar e escorregar, se tu tiver flexibilidade, a chance de tu se machucar e ir para um hospital é muito menor, né? Então, todas essas coisas, tudo que através da dança a gente pode desenvolver. Eu acho que é isso que as escolas devem fazer, né? E não só as escolas de dança, acho que as escolas, o colégio em si, é tanto conteúdo, é conteudismo, né? E é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Quando eu tenho que decorar coisas que eu vou lá no Google e eles me respondem na hora. Eu tenho que saber, decifrar se aquilo que eu tô aprendendo, se aquilo que eu vi ali no Google, por exemplo, ele é verdadeiro, ou se era, né, tais das fakes. Quando é que tu descobre? Você tem mais é que aprender a conseguir identificar quando é fake ou quando é a resposta certa. E isso, eu acho que a criatividade, o autoconhecimento, a autoestima, tudo que a gente consegue através da nossa aula de dança desenvolver vai ajudar muito essas novas gerações também, né? Então, tô indo, tô falando. Sabe, me conta uma coisa, assim, tu teve a escola já em diversas fases, e provavelmente em cada década foi demandas diferentes pelo momento e também demandas diferentes pela quantidade de alunos que tem, né? A gente percebe que quando muda, parece que mudam os problemas. Ok, agora estabilizou, mas aí muda os problemas, muda o momento, muda a quantidade de alunos. Como que tu vê nessas fases, assim, a diferença do teu preparo, a diferença de erro? Como tu percebe cada momento da escola diferente? Ou tu acha que tem uma linha que é igual e não muda? Como é que tu vê isso? Não, acho que tem muitas diferenças e eu tive as minhas dificuldades de acordo com cada fase, exatamente isso, né? Então, como eu disse, assim, eu comecei a direção da escola, eu tinha toda uma bagagem porque eu me criei dentro de uma escola. Depois eu fiz esses cursos no exterior. Então, o que foi legal que eu aprendi muito no exterior? Essa visão de bem-estar, de um ambiente bom, sabe? Então, quando o meu marido, ele faz comigo a parte administrativa e ele é o empreendedor, sabe? Ele sempre fez muita coisa. Então, assim, ele de dança, ele não entendia nada. Hoje, só de ver, ele já sabe. Mas, assim, não, dança não é ao lado dele. Mas a gente é uma empresa, né? A gente precisa, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei com 30 alunos.
Então, tu imagina, eu tinha um prédio com 2 salas bem estragadas. Tu imagina quando tu aluga uma coisa, a pessoa acaba fechando. O estado que tava. Era de madeira as coisas e, assim, não sei como é que é aí, mas no nosso bairro, madeira é igual cupim, sabe? Com exceção do piso, que era de IP, que não pega cupim, as janelas. Sim, o estado estava bem deplorável antes de ele vir e fazer toda a reforma. 30 alunos. Eu tenho condições de dar aula, condições de atender os pais, condições de abrir a porta, de limpar a sala. Então foi assim que eu comecei. Eu acordava de manhã, limpava a sala, eu atendia os telefonemas, eu dava as informações e eu dava as aulas. Eu fazia tudo, tudo. Eu era única. Os alunos começaram a crescer, eu contratei a primeira pessoa que eu precisei para me ajudar, que foi a parte que eu pior faço até hoje, assim, graças a Deus, tem uma equipe maravilhosa, que é a parte da limpeza, né? Então, assim, porque eu desde pequena eu dizia para minha mãe, assim, eu quero fazer alguma outra, eu quero ter uma profissão que eu consiga ter alguém que possa me ajudar em casa, porque eu não gosto, eu nunca vi meus pais, minha mãe sendo dona de casa, então assim, eu não sei cozinhar, eu não sei, eu tenho essas dificuldades, assim, por isso eu aprendi outras coisas, né? Então, a primeira contratação que eu fiz foi alguém para ajudar a limpar a sala, né? Aí, as coisas estavam funcionando, aí eu contratei a primeira secretária. Bom, em termos de secretaria, sim, foram erros e acertos diversos, né? Porque eu me lembro que era uma guriazinha bem jovem, mas assim, o problema não era ser uma guriazinha jovem. Eu não sabia ensinar ela, né? E ela também não estava muito interessada e não tinha muito o que fazer. E eu me lembro que você estava recém começando os computadores, não sei o que, ela ficava jogando paciência no computador. Tipo assim, eu chegava ali, ela estava jogando paciência no computador. Eu disse, será que não tem nada para fazer mesmo, né? Eu super ativa, fazia tudo, né? Mas enfim, a primeira demissão também foi assim, ó, que, sabe, era uma faca, assim, pra mim. E foi, essa história eu conto uma outra, foi muito louco, assim, que porque a gente não sabe demitir ainda, né? Até tu entender que pode ter um processo para isso, é bem complicado, né? Eu achei que eu ia estar fazendo um baita mal para ela e no fundo ela estava louca para ser demitida, sabe? Tipo assim, mas como é que a gente vai? Esse feeling, eu tinha feeling com os pais, né? Era o que eu tinha de experiência, né? Mas o que aconteceu, então? Aí eu tive o primeiro secretário e aí a primeira professora que começou a dar aula, né, comigo. E aí a equipe foi crescendo. Só que eu continuei em sala de aula e continuei sendo centralizadora, né? Então, tudo eu fazia com todo mundo. Eu gosto muito de trabalho de equipe, eu gosto muito de ouvir os outros, mas eu acabava fazendo aquilo que eu tinha mais experiência, né? Então, decidi com a ajuda dos outros, né? Com as ideias dos outros, sempre tentando juntar. Só que aquilo que eu falei, eu comecei, então eu sei tudo que acontece em todas as áreas, só que não é mais como era quando eu tinha 30 alunos, né? Então, assim, não é o mesmo tipo de limpeza que eu faço agora no meu prédio, que tem 1.500 metros quadrados, né? Quando eu tinha uma salinha. Tudo é muito diferente. Então, assim, eu aprendo com eles também, com as novas possibilidades. Mas a gente teve, por muito tempo, a gente só cresceu. Só cresceu. Todo ano a gente tinha mais alunos. E o que eu mais gosto, sempre gostei, foi dar a informação, explicar o que a gente faz dentro da sala de aula e se tem algum problema, poder resolver essa parte toda que eu aprendi muito com a minha avó, né, de estar ali na recepção e tudo. E aos poucos eu fui saindo de sala de aula. Então eu era, na verdade, um step, digamos assim. Tipo, quando um professor faltava, aí eu podia dar aula, então eu entrava e dava aula. Então eu nunca tinha problema se o professor faltava, porque eu estava ali, né? Só que a gente começou com uma sala, quando a gente começou a reforma, aí passamos para uma segunda, foi quando eu trouxe o Marco, que a gente não tinha street, né? E aí eu vi ele uma vez numa apresentação, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero lá na escola, com o grupo dele. E aí eu convidei ele, a gente fez uma nova sala,
E aí ele começou na época era funk que a gente chamava, não tem nada a ver com o funk de hoje, mas ele começou a dar aula de street, na época se chamava funk. A gente fez o nosso primeiro grupo, as crianças passavam a tarde lá na escola, assim, e a gente foi crescendo. Daí eu abri uma terceira sala. E aí chegou uma hora que a gente tinha tanto aluno e a gente ficava numa rua sem saída. Só que eles iam abrir a rua. E aí a gente descobriu que eles não iam mais abrir a rua e sim construir um condomínio lá atrás. A gente fechava a rua porque estacionava carro dos dois lados e os carros entravam e não conseguiam sair. Quando eu via, eu estava lá na rua tentando ajudar, porque os guris já estavam enlouquecidos, porque ninguém respeitava mais, assim. Então, assim, a gente estava causando naquela rua e aquilo não estava sendo legal. Até que a gente achou, então, começamos a procurar e achamos um terreno, ó. E aí a gente começou a planejar, e aí a escola aqui, tudo que lá era enjambrado, aqui a gente pôde já fazer. Então, assim, eu tenho lounges, eu tenho espaços com as salas, cada uma de um lado. Então, assim, porque lá na outra eu tinha que passar por dentro de uma sala para chegar na outra, porque era tudo uma enjambração, assim. E aqui os vidros são duplos, que é para não ter o problema de barulho dentro da sala e fora. Todas as salas têm vidros para os pais poderem olhar para dentro da sala de aula, porque qual é o problema? A gente não está fazendo nada ali que ninguém pode olhar. E a gente consegue fechar se for para fazer alguma surpresa, né? Então, é bem legal, assim. Meu marido criou toda uma planta que, de tanto ele ouvia eu todos os dias voltando para casa, reclamando disso, daquilo, ele foi juntando tudo e criou a planta ideal. Até a gente conseguiu, e a gente tem tudo assim, ó, nos milímetros, assim, tudo dentro da lei, assim, não sei quantas milhares de coisas que a gente teve que aprovar, né? Então, uma das coisas era, eles queriam 50%, isso é uma dica interessante, ó, eles queriam 50% dos banheiros femininos e masculinos. E a gente foi atrás para conseguir provar que numa escola de dança, a gente tem 90%, se não mais, de público feminino. Além do que a gente sabe, né? Qualquer teatro, coisa, a gente vai, é fila gigantesca do feminino para nenhuma fila, porque os homens são muito mais rápidos. Além de serem mais rápidos e no banheiro, não tem homem. Então, o espaço que a gente ia gastar com banheiros masculinos sempre vazios. E aí a gente conseguiu, a gente tem um coletivo de 5 femininos, sendo que um até para criança pequenininha, para um masculino, né? Num dos lugares. No outro a gente tem um, e o masculino a gente transformou, inclusive, em vestiário e de deficientes, porque a diferença é incrível, né? Da quantidade, deve ser da escola, em qualquer uma, né? Então a gente, não é discriminação, é só realmente o que é que tem mais, né? Querendo ou não, o nosso mundo, a gente tem muitos pais que vêm aqui, a gente tem irmãos, a gente tem bailarinos, a gente tem professores, mas a percentagem é menor do que o feminino. Então, a gente cuidou muito isso na planta e a gente conseguiu, provando vem em alemão a palavra agora, Genehmigung, aprovação, né? Para fazer desse formato. Então, e agora, e aí a gente veio para cá. Cheguei a ter 1.200 alunos e eu ainda era muito centralizadora. E aí, o que acontece? Eu sabia o nome de cada mãe, de cada criança, de cada turma que ela estava, qual era o professor. Eu não sei de onde eu tinha memória. Eu devo ter apagado milhares de outras coisas de memória. Porque eu sabia qualquer um, todo mundo. Eu conhecia todo mundo. Só que aí chegou num nível, eu trabalhava 24/7, né? Era assim, 24 horas por dia. E aí, até tive uma secretária um tempo, coisa mais querida, a Júlia, e ela morava na esquina aqui do prédio. E ela me contou, eu passo por lá, às vezes eu saí, fui para um lugar, voltei meia-noite e tá lá as luzes acesas. Eu disse, pois é. Né? Daí eu vim para a escola, e aí antes era nos fundos da minha casa, então eu tinha sempre acesso e coisa e tal. Aí começou a ficar um pouco mais complicado, porque não era uma coisa mais tão família, começou a virar empresa, e aquilo começou a ficar um pouco mais difícil. Para mim, como personalidade, como essência, né? Porque eu gostava de estar ali com todo mundo.
E a escola é muito grande. Então, assim, eu dou as minhas voltas, mas eu tenho um espaço mais reservado. E mas eu também fui formando uma equipe que já mudou várias vezes, né? Mas assim, a equipe que a gente tem é incrível, assim. E quando a gente cresceu assim muito, eu comecei também a perder a essência porque a gente eu não tinha mais espaço para trazer as alunas pequenas que a gente sempre ia recebendo, eu não conseguia mais abrir turmas. E a gente tinha muitas meninas mais velhas já que dançavam assim, elas ganhavam todos os prêmios, dançavam muito bem, né? E era com o Prof. Marco, com a Prof. Carol, né? E eles estavam assim, a Carol tinha muitos alunos e quase todos que começaram pequenininho estavam com 15 anos. E aí a gente resolveu, a gente teve uma conversa e acho que era o que ela queria e deu super certo, assim. Ela abriu a escola dela numa sala aqui perto e todas as alunas que eram dela, que eram centenas, sei lá, acho que ela tinha umas 200 anos, todos os alunos acima de 15 anos foram para lá, que faziam jazz, né? E aí a gente abriu espaço para começar de novo. Foi bem. Neste mesmo momento, eu já estava num nível de estresse tão grande que eu acabei desenvolvendo um câncer que eu não sabia que estava acontecendo, né? E de lá para cá, isso também faz 6 anos também, foi um baita aprendizado. E agora é todo dia aprendizado. Porque eu tive que, de uma hora para outra, largar tudo, né? E para começar os tratamentos. E eu tinha uma equipe muito boa já. Mas eu estava sempre em cima e de repente eu não estava mais. Então algumas coisas, mas eu mesma ficava nervosa e não consegui dar aquela liberdade toda. E aí a gente teve umas derrapagens no meio do caminho, né? E agora sim eu estou estudando muito para fortalecer cada vez mais, deixar que a equipe cada vez mais pense e haja por eles. E assim, realmente assim, tem gente muito boa aqui, assim, sabe? Eu tô muito feliz com o grupo que a gente tem, porque cada um tem uma personalidade diferente, né? Tem valores diferentes e os valores têm que ser diferentes. Eles só têm que seguir no mesmo caminho. Como? É diferente. Ninguém vai ter os mesmos valores da escola, né? Mas os princípios, eles têm que se alinhar, né? Exato, tem que conseguir alinhar. Exatamente isso. Exatamente. E eu acho que a gente está bem nisso. Isso que eu tava comentando, né? Eu tenho alguns ex-professores que ficaram conosco anos, que tanto aprenderam aqui comigo e com a gente, quanto deixaram também um legado, né, de aprendizado. E hoje eles têm as suas próprias escolas. Eu devo ter uns 10 ex-professores que têm as suas próprias escolas, ou negócios, enfim. E é muito legal porque eu vejo, né, a gente vê pelas redes sociais ou pelas próprias, que lindas que estão essas escolas e quão diferentes elas são da minha. Eles não iam conseguir mais, eles não se sentir bem, porque tem outras linhas. E eu acho que isso acontece com qualquer escola, né? Então, assim, a equipe, ela tem que ter o mesmo alinhamento, o mesmo porquê. Mesmo que seja de formas diferentes, que alguém acha mais importante ter segurança, o outro acha mais importante ter criatividade, flexibilidade, até é bom, porque um ajuda o outro, né? Então, assim, eu fiz com eles os perfis comportamentais, né? Então, assim, tem pessoas que tem professores extremamente comunicativos, então é ótimo, a gente precisa de alguma coisa, sabe que eles vão lá e vão resolver rapidamente. E eu tenho outros extremamente analistas, conseguem ir vendo, né, onde que é o problema, o X da questão. E os planejadores, meu Deus do céu, vão lá e alinham. Então, às vezes, eu venho com uma loucura que, nossa, para ali, calma. Como é que a gente vai fazer? Onde é o início, onde é o fim? E isso é muito legal. Eu vejo nas nossas reuniões de equipe como um vai falando com o outro para se ajeitar e entender as diferenças. E isso é a mesma coisa que a gente tem na sala de aula, né? Tem que entender as diferenças. Porque aí as pessoas podem crescer com a sua luz, não a gente botando o holofote em cima deles, e sim eles sendo sua própria estrela, né?
E como gestor, né? Muito boa a sacada que tu deu, assim, para quem está escutando. A questão de ter clareza do perfil de cada um deles e conseguir direcionar também, né, Fábio? Esse aqui tem esse perfil, ele é o comunicador. Então, tu coloca o comunicador para fazer a organização, tá? Fazer as tabelas. Não tem, ele não é nato dele, né? Então, essa clareza nos ajuda muito. E porque eu acho que é bem isso, é o que a gente prega também nas aulas, que a questão é a seguinte, todo mundo tem as suas facilidades, né, o seu perfil, a sua essência, e todo mundo tem as dificuldades. E a gente não deve ficar, antigamente se focava, né, na dificuldade. Tem ótimo, vou botar bem em termos de dança, né? Menina super coordenada, tem ótimo ritmo, é uma gracinha dançando, mas memória zero, não decora nada. E aí a gente, em vez de mostrar que legal que ela sabe fazer tudo isso, vai lá da memória. Mas peraí, tu não decora essa coreografia, menina. Tá? Então, assim, e a mesma coisa ao contrário, né? Vamos lá, decora tudo, mas não consegue botar aquela graciosidade. Então, assim, eu acho que tem que existir sempre o caminho do meio ou melhor. Tu tem que focar naquilo que ele tem de positivo, porque tu vai dando para ele mais autoestima, acreditando nos seus potenciais. Minha mãe sempre diz, uma coisa que eu aprendi com ela e que é muito lindo isso, ela disse assim, se tu disser para tua aluna que, ai que linda, assim, ela não tá fazendo nada certo, mas a mãozinha dela lá, ela observa que a mãozinha dela tá bonita, e linda a tua mão, de repente tu vai começar a ver transformação, daqui a pouco ela gostou da mão, daqui a pouco o braço já tá bonito também, daqui a pouco ela já tá toda dançando mais, porque tu vai potencializando aquilo aonde ela tem de especial. Então, cada um é muito diferente. Mas eu também não acredito que a gente deve fazer isso e esquecer as dificuldades. Eu acho que tu tem que melhorar para que ela possa viver melhor com aquilo que ela tem de mais dificuldade, né? Então, não é porque a criança não decora que tu vai dizer, então, não precisa, ela dança sempre atrás dos outros e vai copiando. Não, tu vai estimular com algumas coisas, qualquer mínimo acerto que ela faça, a gente ir estimulando para ela mostrar que ela tem potencial para decorar também, mas não ficar só nisso, mostrar o que ela tem de bom, né? E é isso que tu estava falando na gestão, é a mesma coisa. E o discurso é muito bom, mas não é fácil fazer. Então, assim, eu hoje que não estou mais dentro de sala de aula, mas sim, eu trabalho com uma equipe de professores e com toda a nossa equipe. Eu estou trabalhando para tentar aprender a fazer isso. E não é fácil, porque não foi assim que eu fui criada, né? Eu fui criada para ser a menina perfeita. Então, tipo assim, imagina, eu vivendo dentro da escola, meu pai e minha mãe tudo sempre diziam, ai, como ela é boa nisso, como ela é boa naquilo, né? E aí, tipo, eu tenho que ser. E aí tu quer que os outros sejam. Então, assim, uma coisa é o que tu pensa, outra coisa é o que tá lá no teu subconsciente, como que tu age. Então, eu tô fazendo muito trabalho para tentar, sabe, ser aquilo que eu realmente acredito, porque às vezes tu não age como tu acredita, tu age por instinto, né? Então, muito bom, Fábio, adorei. Essa é a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade que as pessoas tanto falam, né? Conseguir ir lá e trazer. E na verdade, no começo é uma preocupação desse todo esse ensinamentos que tu trouxe agora, com os alunos também com a equipe, que são os teus clientes internos, né? Então, tem que estar sempre cuidando, nutrindo, desenvolvendo. Perfeito. Fábio, e como que tu vê, assim, tu já viu a dança em diversos momentos. E como que tu vê que seria um futuro melhor, falando em negócios de dança? A gente acredita muito que quando a maré sobe, todos os caras sobem, as pessoas valorizam mais, né? E eu sempre te vi assim, como uma profissional muito profissional, uma escola que desde sempre já tinha esse olhar mais profissional. De repente, eu já te conheci nessa fase, né? Eu já veio com esse outro olhar. Para ti, assim, com a tua experiência, tu vê que um futuro melhor para as escolas de dança, como seria esse futuro melhor? Como empresas, né, escolas que se colocam nesse papel de empresa também para conseguir crescer, prosperar e fazer mais.
Eu acho que essa questão de parecer muito profissional e tudo isso, e ser mesmo, porque assim, excelência é um dos nossos valores, foi muito da minha junção com o Gregor. Porque assim, quando eu fui para a Europa, eu descobri outro jeito de que as pessoas são muito mais exigentes, né? As coisas, os lugares são bonitos. Então, assim, quando a gente. E eu sempre gostei. Era uma coisa assim, não era tanto da minha família. A gente, tipo, quando eu era criança, a gente ia para camping, né? E eu queria ir para hotel. Eu sempre gostei de lugares bonitos. A harmonia é outro valor assim muito importante para mim, que tudo seja bonito. E porque eu gosto daquela apreciação do belo, né? Eu gosto das coisas bonitas, das coisas alegres, né? Então, uma das prioridades para nós, quando a gente foi fazer a escola, foi... eu contei para o Gregor o que eram meus objetivos para os alunos, né? O que eu gostava de fazer através da dança, que não era a relação da aula de dança, mas tudo que aquilo envolvia. E ele trouxe junto esse empreendedorismo da Europa, né? De fazer o belo. Então a gente sempre teve quando ele pôde reformar, a gente sempre teve uma sede muito bonita, mas não é para ostentar, é para fazer com que as pessoas, elas merecem. Sabe, os alunos merecem chegar aqui e ter um sofá confortável para sentar. Eles merecem ter um café gostoso para tomar. Eles merecem ter um sorriso, um atendimento, mas verdadeiro, sabe? Que a pessoa esteja bem. Então, as pequenas terminam a aula, elas vão desenhar, elas recebem um desenho, todo mundo conhece todo mundo pelo nome, tem ar-condicionado, o piso do nosso vestiário, ele tem aquecimento, mas não é porque a gente resolveu, vamos mostrar que tem aquecimento, não, porque surgiu de uma necessidade, as crianças estavam, tudo surge de necessidade, né? As crianças passavam frio para trocar de roupa, nós estamos, né, no Rio Grande do Sul, olha o frio que está hoje. E aí, bom, por que não? Se existe isso, já construímos a sede com isso. Aí a gente, uma coisa que a gente não colocou logo no início, porque era muito caro, e a gente, né, para construir a sede, a gente usou tudo que podia, de todos os recursos, de todos os empréstimos. Mas no final, vendemos as últimas coisas que a gente tinha para conseguir terminar. Mas e aí a gente, só depois de um tempo, a gente pôde pôr um gerador. Mas gerava tanto estresse quando faltava luz, não sei se já aconteceu contigo alguma função assim, mas para nós já aconteceu muitas vezes. E aqui a gente tem escadarias, então a gente tem as luzes de emergência. Imagina tu tá em cada sala com 10, 15 crianças de 3 anos de idade e falta luz, né? E aí descer as escadas, ou estão saindo ainda por cima. A gente conseguiu colocar um gerador, então isso nos dá assim depois disso assim um alívio, mas claro, a gente teve que estar muito grande para poder fazer isso, porque são coisas caras. Mas eu acho que o futuro mesmo, isso são valores que a gente acha importante. E daqui a pouco tem uma outra escola que não quer nem que os pais, porque assim, o importante é a técnica, trabalhar aquele aluno para ele ir para o exterior e viver da dança. E é super válido, são coisas diferentes. Então eu acho que o futuro, não só da dança, mas de qualquer profissão, sempre é tu seguir aquilo que tu acredita. E aí o teu negócio vai evoluir, porque tu não vai... Que adianta alguém que não acha importante alguma coisa, querer botar isso no negócio porque os outros acham importante, porque ele não vai atrair o tipo de pessoa que vai fazer tu crescer, né? Então isso volta àquilo que eu falei lá no início, de eu ouvir muitos outros, daqui a pouco eu estava fazendo coisas que eu não acreditava. Não é que eram ótimas, mas não para mim, eram ótimas para um outro local, né, para um outro, porque tudo é preciso, né, as pessoas são muito diferentes e tem para todo mundo, e quanto mais a gente mostrar como a dança ajuda e cada um do seu jeito, mais as pessoas vão querer dançar, e mais as pessoas querendo dançar, mais tem para todo mundo, né, porque a dança realmente, ela ajuda demais, e vai ter alunas que vai ter, às vezes não é nem a questão da aluna, às vezes é a questão da família, né? Vai ter famílias que priorizam algumas coisas, né? Então, tipo assim, o que adianta, por exemplo, no caso para mim, tá? Tem uma família que só quer deixar a criança aqui, ou adulto, ou ir embora, só ir lá fazer a aula. Para que eu quero toda essa infraestrutura se eu nem vou ficar lá dentro, eu nem vou participar? E claro que essa infraestrutura custa mais,
né? Eu não tenho como ter um valor de mensalidade menor com tudo que a gente tem aqui. Só de IPTU desse prédio já, sabe? Todos os professores com carteira assinada e tudo isso. Então, assim, claro, na pandemia, a gente tinha muitos alunos, a maioria não quis fazer online e não era nem a questão das aulas, eu tive áudios de alunos, coisa mais querida. Foi delicado essa questão que a gente quis manter a escola, né? Então, por isso que a gente dá graças a Deus que a gente teve esse tempo. E aí, até eu andei postando bastante ultimamente, se alguém não entendeu o que foi, porque a nossa primeira sede, que foi aquela onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu contei toda essa história, onde a gente reformou pela primeira vez, fez a primeira sala, a segunda, a terceira, naquela rua sem saída, né, que há 13 anos a gente se mudou. A gente deixou alugado, né, o prédio, na verdade, é dos meus pais, a gente, né, usou, enfim. E aí a gente teve que colocar coisas à venda para poder sustentar e manter tudo como era, né? Então a minha mãe conseguiu vender aquele prédio, né? E aí uma parte da herança a gente já conseguiu para conseguir manter. Eu vou estar sendo hipócrita se eu disser que a pandemia não afetou e que é muito fácil a gente manter, porque não é a mesma coisa, ainda mais nós que temos essa questão desse espaço que traz, da experiência ser muito forte. Quando a gente pôde abrir, a alegria que a gente via as nossas só dos olhos brilhando de poderem estar aqui dentro de novo, sabe? Aquele contato, né? Então, como a gente tinha um investimento muito grande nisso, claro que a gente tem também nas aulas e tudo isso, então a gente conseguiu manter muitos alunos, né? Principalmente os que estavam há mais tempo com a gente. Mas muitos não aguentaram o online. E a gente vai dizer o quê, né? Então, assim, mas a gente sabia que não era um momento também para desistir de tudo, como muitos tiveram que fazer, né? Muitos tiveram que fechar. A gente teve, ainda bem, essa... Não sei se isso não é sorte, acho que isso é investimento mesmo. Quando tu tem um negócio, tu precisa ter uma estrutura que te segura esse negócio nos maus momentos, porque o mau momento pode acontecer sempre, né? Pode, sei lá, cair um negócio, cair um avião aqui em cima, e aí, vou fazer o quê? Né? Até o seguro, ativar e tudo, a gente tem que ter alguma... O empreendedor é uma coisa muito complicada, sabe? É muito complicado, porque tu tem que... por isso que é legal começar pequeno. Para mim, assim, o meu início eu achei perfeito, sabe? Eu comecei com 30 e a gente foi indo e foi crescendo. Então, eu fui conhecendo os alunos que voltavam todos os dias, por isso que eu não conseguia decorar o nome de todo mundo, sabe? Não decorar, não, eu sabia mesmo. Tu conhece as pessoas, porque elas voltam, né? Ano a ano, né? Uma vez uma aluna minha que estava 16 anos comigo, ela comentou numa conversa que a gente estava, achei tão lindo, ela disse assim, todo início do ano eu tenho isso para fazer. Não consigo nem imaginar não estar adultos, é que nem o colégio, adultos, tudo faz parte da minha rotina ano a ano, né? Então, assim, é muito lindo tu ouvir essas histórias, assim. Mas, enfim, meu Deus do céu, eu começo a falar. Adorei. Ai, Fábio, nosso tempo terminou, pena. Muito obrigada, adorei conhecer a história, obrigada pela disponibilidade. Eu sei que deve estar correndo as coisas aí, mas agradeço muito, admiramos muito o seu trabalho e muito obrigada por estar aqui compartilhando com a gente e ensinando com a tua história que os empreendedores de dança que passam aqui por esse canal. Muito obrigada, viu, Fábio? Adorei. Eu acho que a gente aprende muito, não é com a dica que o outro dá, e sim ouvindo a história do outro e tu tendo insight para ti mesmo, né? Eu não diria o que as pessoas devem fazer, mas talvez contando a minha história, né? Que nem eu comecei a contar agora a minha história do câncer, eu resolvi começar a contar o que aconteceu, por quê e como, e eu achei incrível a quantidade de pessoas que disseram que, como isso me ajudou, né? Então, eu tô achando maravilhoso esse teu projeto de fazer a gestão em dança, essa troca, porque é bom demais. Às vezes a gente tem uma visão de uma pessoa, de um local, e que não é realmente a verdade, a essência, porque é difícil
passar mesmo, né? Ainda mais questão de marketing, publicidade, tudo isso às vezes não é aquilo que realmente é. Só quem está ali dentro, vivenciando e conversando, é que sabe. Então, eu acho essas trocas super positivas. E a pandemia fez isso, uniu, né, muito as escolas, principalmente de todo o Rio Grande do Sul, sabe? Isso é legal, porque do interior, e muitas vezes eu tenho uma aluna que sai de Porto Alegre e diz, tu conhece uma escola em Sapucaia? Ou tu conhece uma escola em Novo Hamburgo? Enfim, é bom a gente conhecer e saber, olha, tem essa, mas o aluno tem que ir lá e conhecer e ver se combina com ele, né? Eu acho que isso é a primeira coisa, acho que todos os alunos deveriam, todas as pessoas que querem dançar deveriam conhecer as várias escolas, deveriam entrar e experimentar e sentir o ambiente, porque é muito diferente um do outro e talvez tu vai chegar no é teu ideal, assim como as turmas. A gente dentro da mesma escola tem turmas que são turmas que combinam perfeitamente com um e não combinam com o outro, né? Então, quanto mais puder dar essa chance de experimentação, eu acho melhor, né? Sempre. Perfeito, exatamente. Até o próprio professor, às vezes, dentro da mesma escola, fecha com o professor ou fecha com outro professor, né? Uhum. Muito bom. Ai, Grace, que legal esse teu convite, que legal essa tua estratégia toda, assim. Eu assisti as lives das outras profs, achei incrível, porque realmente é muito diferente, e isso é o lindo, né? Eu acho que o lindo nisso tudo é cada um. Uma vez me disseram uma coisa que eu achei muito incrível, foi numa das minhas aulas de pós, eu acho, que cada um de nós é como se fosse uma cor. E existem bilhões de cores, se tu pegar cada nuance, ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tem que fazer que aquela cor brilhe. Não adianta, se a minha cor é vermelho e a tua cor é azul, eu querer que tu brilhe no vermelho. Tu nunca vai brilhar no vermelho. A tua cor é azul, né? Só que existem as nuances dentro de cada... Quantos tons de azul existem? Né? Não dá nem para pensar quantos existem. Isso. Não, e mesmo histórias diferentes, realidades diferentes, cidades diferentes, a gente consegue entender tanto com o outro, né? Eu digo assim, os lugares que mais me inspiram pensando na questão de marketing são outras empresas nada a ver com a minha empresa, mas a gente inspira também, a gente pensa diferente, conectando outras coisas, né? Outras artes. É muito legal, a gente aprende muito. Eu aprendi muito essa semana, aprendi muito hoje contigo e com todas as colegas. A gente vai seguir também mais uma semana com colegas de diversos lugares também. E que legal! Agradeço muito que possa estar aqui trocando, se ajudando, se apoiando. São tantos momentos que a gente passa e eu acho que a gente ter amigos, ter pessoas que a gente pode contar, pessoas que a gente sabe que também têm os mesmos princípios, né? A gente compartilha esses princípios, é muito bom. A gente fica mais forte, mais leve, né, Fábio? Com certeza. E não adianta ficar só compartilhando com quem realmente é muito diferente de ti. Não é melhor nem pior, mas se tu compartilha com quem é muito diferente e que é legal para te aprender, mas tu começa a ficar tóxico para ti, não porque a pessoa é tóxica, mas porque os princípios dela são completamente diferentes do teu. E aí vai ter uma hora que tu vai achar ou que tu é muito errado, né? Então, é bom tu achar as pessoas semelhantes, diferentes, mas semelhantes. Não sei se tu consegue entender o que eu tô querendo dizer. Assim, cada um tem o seu jeito de ser, mas que tu segue numa linha onde tu vai ficando cada vez mais feliz. A gente vai fazendo as nossas tribos, né? Sim. Porque isso é super importante. E eu acho que a gente aprendeu muito também, né, Grace? Quando tu levou o teu grupo pra Disney, né? Acho que tu foi a pioneira aqui do Rio Grande do Sul, a levar. Depois a gente levou também, foram um grupo de 50 pessoas. E depois eu fui fazer um curso lá, porque é tão maravilhoso, né? E depois eu levei meu marido e meu filho pra Disney. E eles não curtiram tanto. Porque não é o... E para eles é uma coisa que eles... que é o sentido do que eles gostam, né? Na mesma época eu fui pra NASA, e aí já era outra coisa, já é outra... Eles são mais pro lado da engenharia, e eu sou pro lado artístico, né? E a gente se completa com isso. E a minha mãe dizia, o melhor lugar do mundo para ti é na Disney, né? E a mesma coisa vai ser com as escolas. A melhor escola vai ser aquela que combina contigo, com o que
tu tem prazer de fazer, onde tu te sente bem. E a gente, com certeza, tu não vai querer na tua escola alguém que não se sente bem na tua escola, que fala obrigado. Tu só vai deixar o clima ruim, né? Então a gente tem que se unir com as pessoas que se combinam, né? Enfim. E daí fica tudo leve, tudo acontece, tudo acontece. Às vezes a gente fica forçando alguma coisa e não foi. Às vezes tem um aluno que não se encaixa, a gente fica forçando pra se encaixar. E não vai se encaixar, e tá tudo certo de não se encaixar, né? Tem um outro lugar que vai se encaixar bem. E vai ser feliz. Vamos fazer um print, que eu acho que já vai cair a nossa live, eu estou adorando. Fazer um print para fazer uma de capa. Fábio, muito obrigada. Um prazer estar na tua história. Obrigada a todos que participaram com a gente também. Um beijo grande, que você tenha um dia maravilhoso. Tá. Outro dia vamos fazer o contrário, tá, Grace? Vamos. Aí é tudo entrevistada. Quero muito as suas histórias também. Deve ter histórias incríveis também para contar. Vamos sim, eu tenho e eu adoro conversar e adoro contar as histórias. Muito obrigada, Fábio. Um beijo. Beijo, obrigada.